Sou o professor Magno, professor de Física, e a gente vai resolver mais um exercício de velocidade média. Fica ligado aí, preste atenção para a gente sanar as nossas dificuldades. Exercício 2 de velocidade média, um texto um pouco mais elaborado, tá? A gente tá lento, calma, calma. A gente vai pegar textos e exercícios mais complicados. A gente está mais lento, tá? Se você já está no nível superior, você pode passar essa videoaula e ir para o próximo exercício, tá? A gente vai indo devagarzinho. Então o exercício fala o seguinte: uma partícula percorre 30 metros com velocidade escalar de 36 km por hora. Primeira coisa que eu quero te falar, uma pergunta muito básica. Uma banana mais uma banana, quanto é que dá aí? Pensa aí. Professor, uma banana mais uma banana são 2 bananas. Ok, excelente. E uma banana e uma laranja? Não, professor. Salada de fruta, os meninos brincam na sala de aula. É salada de fruta. Tá. Qual é o problema? Uma banana e uma laranja não tem como você somar, porque são coisas o quê? Diferentes. Eu poderia somar se eu transformasse em caloria. Uma banana tem 10 calorias, exemplo, não sei quantas calorias são, né, mas 10 calorias, e uma laranja tem 50 calorias. 50 calorias mais 10 calorias são 60 calorias. Eu estaria somando calorias. A mesma coisa. Coisas diferentes eu não consigo trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse exercício, se você prestou atenção, eu vou acionar aqui minha canetinha aqui, ó. Vou pegar minha canetinha, vou acionar. Se você começar a ler o texto, você vai perceber que uma partícula percorre 30 metros. O que é isso? 30 metros é o deslocamento, é o meu ΔS. Meu ΔS é 30 metros. Com velocidade, então ele está me dando a velocidade escalar. Escalar, o que é escalar? Depois a gente vai entrar em detalhes, em módulo, velocidade escalar, escalar entre aspas. Eu sei que tem um punhado de gente que vai assistir isso na internet, vai falar, falou o conceito errado. Mas escalar tem a ver com um número, por enquanto, tá? Porque a gente vai estudar velocidade vetorial. Então, vetor tem a ver com módulo, direção e sentido. Quando eu estou falando da velocidade escalar, eu estou falando somente para você o módulo, né? E se ela é positiva ou negativa, eu estou dando a orientação de sentido. Mas eu não estou falando da direção, está faltando uma informação para essa velocidade, tá? Você poderia ler a velocidade média da partícula, ela é 36. 36 o quê? 36 quilômetros por hora. Aí, senhores, é que está o grande problema. O problema não é a hora. O problema é quilômetro o quê? Por hora. E aí nós temos que lembrar como que a gente faz essa continha, tá? Olha, alguns professores falam 3,6, o aluno acha que é um número mágico. Não tem nada de mágico. Por quê? Uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 3.600 dividido por 1.000 tem o quê? Dá 3,6. Então aqui eu vou usar uma brincadeirinha com você. Vou usar um macetinho, ó. Macetinho, hein? Macetinho. De quilômetro por hora. Meu H ficou meio apagado. De quilômetro por hora. Ficou horroroso esse H, hein, professor? Então vamos apagar isso aqui. Ficou estranho, ficou horroroso. Vamos apagar isso. Deixa eu apagar aqui. Isso. De novo aqui. De quilômetro
por hora para metro por segundo, ó, brincadeirinha, hein? Brincadeirinha, aluno. Brincadeirinha, hein? De quilômetro por hora para metro por segundo, quilômetro para metro, parece que está diminuindo. Então, diminuindo, vou lembrar que eu vou fazer o quê? Dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, nós aqui mineiro fala de 3 vezes 3, de trás para frente. O contrário. É o contrário. O que eu vou fazer? Multiplicar por 3,6. Lembrando que esse número 3,6 não é mágica. Ele só serve para quê? Ele só serve quando eu tenho uma transformação de quilômetro por hora para metro por segundo e de metro por segundo para quilômetro por hora. Aí eu multiplico ou divido dependendo do caso. Usando macetinho. De quilômetro por hora para metro por segundo, diminuir a unidade. Então eu vou lembrar que eu vou o quê? Dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora é o contrário. Então eu vou o quê? Multiplicar por 3,6. Certo? Se você pegar aqui, né, no nosso rascunho, aqui no cantinho do rascunho aqui, né? Eu tenho 36 dividido por quanto? 3,6. Como que eu faço isso? Igual a casa depois da vírgula, né? Ok? Então, corta a vírgula. 300, ó. Por 3 não dá. Por 3 não dá. Para dividir por 36 inteiro. Então, eu vou pegar 36. Qual número multiplicado por 36 é 36? 1. Que vai dar quanto? 36. Sobra resto? 0. Desce um 0. Põe um 0 de cá. Nossa, professor, eu sei dividir. Ok, você sabe dividir. Excelente, já. Mas tem aluno do primeiro colegial que fez o 9º ano mal feito. E aí ele vai com calma, tá? Tem paciência aí com o professor. Então é o seguinte, a velocidade... E eu tenho que ter paciência para aprender a mexer com esse negócio. É o jeito de eu pegar na caneta que dispara aqui, né? A velocidade, então, é 10 metros por segundo. Professor, agora eu entendi o negócio da laranja. Porque agora a velocidade está em metro e a distância também está o quê? Em metro. Agora eu posso fazer a conta, professor? Pode, tranquilamente. Porque... está na mesma unidade, isso é importante. Lembrando que, como que nós vamos fazer a continha? Velocidade média é o quê? É a variação, né? É a razão, desculpa. Velocidade média é a razão da variação do vetor posição em relação ao tempo. Nossa, professor, falou chique agora, hein? Gastei, não gastei? Normalmente o pessoal fala, a velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Ok, é isso mesmo, tem razão. E agora, como que nós vamos fazer isso? Então, velocidade média, boa. Vou até escrever de novo aqui, ó. Velocidade é o ΔS sobre ΔT. Tem aluno que não consegue saber onde que põe o número em que lugar. Então é o seguinte, exercício de física a gente faz para baixo. Não faz para o lado, não. Normalmente o aluno erra. Então é o seguinte, quanto que vale a velocidade? 10 metros por segundo. Então, no lugar do V, eu vou colocar quanto? 10 metros. Igual. Um debaixo do outro. No lugar do ΔS, quanto que é meu ΔS? 30 metros. Então, eu vou colocar quanto? 30 metros. Dividido pelo tempo. Opa! Professor, eu não tenho tempo. Você não tem o tempo. Lógico que você não tem o tempo. Porque nós não acabamos de ler o exercício, né? Olha a pergunta que ele fez. Em quanto tempo ele faz esse percurso? Isso que está faltando no exercício, o tempo. É por isso então que eu não tenho, professor? É por isso que você não tem, porque ele pediu para calcular o tempo. Se eu tivesse o tempo, ele não ia pedir para calcular o tempo, né? Agora, alunos,
Tem uns professores que fazem aquele negócio do triângulozinho. O macetinho e triângulozinho. Tá, ele funciona aqui. Quando chegar em movimento uniformemente variado, não funciona. Nossa, professor, que negócio é esse do triângulozinho? É que o professor faz um triângulo assim, né? Grandão. Ele faz um triângulo. Aí ele divide aqui, né? Faz um traço aqui. Aí ele faz assim. V, delta S, sobre delta T. Aqui. Aí ele fala o seguinte, se você quer calcular a distância, multiplica a velocidade com o tempo. Você quer calcular o tempo, pega a distância e divide por quem? Pela velocidade. Tá? Tá, tudo bem, é um macete, filho. Só que isso funciona só aqui. Depois, não. O que o aluno precisa? O aluno precisa saber que esse delta T está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. E isso você precisa saber. Então, vai ficar como? Delta T vezes quanto? Vezes 10, porque o 10 já estava lá. Ele estava dividindo, passou para cá o quê? Multiplicando. É igual a quanto? 30. O 10 agora está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Delta T é igual a quanto? 30 dividido por quanto? Por 10. Sem calculadora. Vamos o quê? Cortar o zero. Cortei o zero. 3 dividido por 1, eu tenho o quê? 3. 3 o quê? Se eu usei a velocidade em metro por segundo, o tempo é dado em segundo. Se eu usei a velocidade em metro por segundo, o tempo tem que ser dado em segundo. Então, o tempo que ele percorre é de quanto? É 3 segundos. Professor, não fiz nada disso que você fez. Eu sou inteligente. Ó, que legal, você é inteligente. Muito bom saber que você é inteligente. Eu entendi o que é velocidade. O que é velocidade média aqui? Quer dizer que a cada 1 segundo ele consegue percorrer quanto? 10 metros. Isso é legal, cara. Ainda bem que você entendeu isso. Você entendeu o que é o conceito de velocidade. Em 1 segundo ele consegue andar quanto? 10 metros. Para andar 30, em 1 eu ando 10, para andar 30 eu ando, preciso de quanto? 3 segundos. Não fiz nada dessas contas aqui. Está correto também? Está correto também. Se for numa prova de assinalar, cara, pode assinalar, a resposta está certa e correta. Se for numa questão aberta, o que você vai ter que fazer? Se você não fez essas contas, você vai ter que fazer o quê? Escrever um texto explicando a sua linha de raciocínio. É simplesmente, você vai lá e vai escrever o que você pensou. A velocidade média é 10 metros por segundo. Isso significa o quê? Que a cada 1 segundo ele vai percorrer o quê? 10 metros. Para percorrer uma distância de 30 metros, ele necessita de quanto? 3 segundos. Ok, fechou, lindo de morrer. Certo? Ok? Pessoal, estamos aí de novo, né? E vamos resolver esse mesmo exercício de outra maneira, tá? Então vamos voltar à leitura. Uma partícula percorre 30 metros. Então, o meu deslocamento, o meu delta S é de 30 metros. Com a velocidade média de quanto? 36 quilômetros por hora. Qual é o nosso problema? Que aqui está em quilômetro e aqui está em quê? Em metro. Estão em unidades do quê? Diferentes. E por estar em unidades diferentes, eu não posso resolver esse problema. Então eu tenho que transformar para uma unidade só. No exercício anterior nós pegamos quilômetros por hora e transformamos para metro por segundo. Aí nós teríamos 30 metros e transformamos a velocidade para 10 metros por segundo, né? E aí todas as duas unidades são iguais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar os 30 metros em quilômetro. Então eu vou falar o seguinte, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Regrinha de 3, metro debaixo de metro, quilômetro debaixo de quilômetro. Então aqui vai ficar o quê? 30 metros.
posso chamar aqui de x, delta S, o que você quiser. Então vai ficar o seguinte, x vezes 1000, 1000x, é igual a quanto? A 30 vezes 1, que é quanto? 30. X é igual a quanto? 30 dividido por 1000. Posso cortar um zero com zero. E dividir por 100, gente, é muito gostoso. Dividir por 100 é muito gostoso, porque você só copia o número e anda 2 casas depois da vírgula. Então, qual é o número que eu tenho? 3. Dividido por 100 significa que temos 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter 0,3 quilômetros. Então, eu posso vir aqui e escrever que o meu ΔS equivale a 0,03 quilômetros. Ok? Agora, eu tenho minha velocidade em quilômetro por hora e tenho meu deslocamento em quilômetro. Eu posso trabalhar tranquilamente. Então, eu posso vir aqui e colocar minha fórmula. V é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade, ó, lembrando que a gente vai fazer um debaixo do outro, né? E isso é importante. Não faça para o lado da conta, faça para baixo, tá? Evita errar. Então, debaixo do V eu vou colocar quanto? 36. Então, debaixo do V eu vou colocar 36. No lugar do ΔS, ó, igual, no lugar do ΔS eu vou colocar quanto? 0,0 manter F5 pegar a caneta de novo, 0,03 dividido por ΔT. Lembrando, esse ΔT está dividindo, passa para lá o que? Multiplicando. Ele está dividindo, passa para lá o que? Multiplicando. Então vai ficar 36 vezes ΔT, que é igual a 0,03. Esse 36 está multiplicando, passa para lá o que? Dividindo. Então eu vou ter aqui 0,003. Eu estou acionando a canetinha de novo. Eu estou aprendendo, gente. Aqui a gente também está aprendendo a usar isso aqui. 0,03 dividido por 36. Não tem jeito. Você percebeu dessa maneira, se o aluno for por esse caminho, matematicamente vai complicar um pouquinho, porque ele vai ter que trabalhar com números o quê? Decimais. Então nós vamos ter que dividir. Então eu vou ter que pegar 0,03 e vou ter que dividir isso por quanto? 36. Divisão com vírgula, como que a gente faz? Tem que igualar as casas depois da vírgula. Esse número tem 2 casas depois da vírgula, esse aqui não tem nenhuma, então eu vou colocar 2 casas depois da vírgula. Vou passar limpo, né, porque a gente corta a vírgula, né? Normalmente os professores cortam a vírgula, mas eu vou passar limpo. Então vai ficar 3 dividido por 3.600, porque eu cortei a vírgula, tá? Ficou 3.600 dividido por 3. 3 por 3.600, tem jeito de dividir? Lógico que tem. Esse é um problema da professora lá da 4ª série. O menino chegava lá, 3 dividido por 4. Aí a professora falava assim, não tem jeito de dividir. Lógico que tem jeito de dividir. Ela falou lá de maneira errada, e o aluno acha que não tem jeito de dividir. Não dá uma divisão exata. Preste bem atenção nisso. Não dá uma divisão exata. Não é que não tem jeito de dividir. Lógico que divide. Como que eu vou ter que fazer isso daqui? 3 dividido por 3.600 não vai dar uma conta exata. Então eu vou acrescentar um zero aqui. Quando eu acrescento um zero aqui, eu ponho 0, porque eu não mexi com nada aqui ainda, né? Mas 30 dividido por 3.600 também não dá. Então eu vou colocar mais um zero. Coloco mais um zero aqui, porque eu não mexi com nada. Deu 300 dividido por 3.600. Não dá exato ainda. Põe mais um zero. Põe outro zero aqui.
Então ficou 3.000 por 3.600. Não dá exato ainda. Põe mais um zero. Põe outro zero aqui. Então ficou aqui 30.000 dividido por 3.600. Certo? Se eu tentar por 9, 9 vezes 3 dá 27. Mas eu vou pegar 600 9 vezes, então vai dar quase 6.000, né? Então vai passar dos 30.000. Então eu vou pegar aqui, eu vou tentar por 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6. Vai dar quanto? 48. Então vai dar 48. Então vai ficar aqui 8, né? E aqui vai ficar quanto? 4. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 0, 0. Vou ter que pedir emprestado, né? Vou pedir emprestado por 3, vai ficar quanto aqui em cima? 2. Vou aqui, ia ficar 10, mas vai vir emprestado para cá. Então aqui vai ficar quanto? 9. E aqui vai ficar quanto? Vai ficar 10, né? Vai ficar 10. Então, 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. Certo? Poderia continuar a minha conta. Mas eu vou falar que o tempo aproximadamente é 0,00008 hora. Lembra da nossa resposta no exercício anterior que deu 3 segundos? Então, vou pegar aqui, hein? Vou pegar minha calculadora aqui, ó. E vou fazer para você, ó. Vou fazer o seguinte. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, esse é o valor de hora. Então, vou pegar 0,0008. Deixa eu colocar aqui para você. Eu estou virando aqui para isso. Dividido por 3. Dividido não, né? É vezes 0,0008 vezes 3.600 é igual a 2,88, aproximadamente 3. Então aqui é a mesma coisa de quanto? De 3 segundos, aproximadamente, né? Aproximadamente 3 segundos. Qualquer uma dessas duas respostas é uma resposta correta, certo? Agora, o que a gente queria colocar? Que existem 2 caminhos. Então, o aluno poderia ir para um caminho mais fácil ou mais difícil. Talvez você se pergunte, professor, como que você sabe que o primeiro jeito era, para mim, é mais fácil? Experimentando, treinando. O meu professor de saxofone, professor Lander, vou até sair aqui do lado, aqui, ó, tá aqui, ó, para mim estudar aqui, ó, professor Lander, ele tem uma frase, e é o símbolo do site dele, que é o ritornello, é um símbolo que a gente usa em música. Eu vou desenhar aqui para você o ritornello. Ele é assim, ó, é uma barra, aí tem outra barra, e aí tem 2 pontinhos, né? Então, o que significa isso? Repetir mais repetir é igual a saber. Então, você começa a treinar, a fazer vários exercícios e ver as possibilidades, e aí você escolhe qual é o caminho mais fácil. Eu tenho certeza que tem aluno que viu esse segundo jeito e achou mais fácil. Como tem aluno que viu o primeiro jeito e achou o jeito mais fácil. Então, cada um vai poder seguir. Então, eu estou te dando a opção de 2 jeitos. Tá? Um abração. Fica com Deus, bons estudos. Lembrando, hein, eu não falei isso no primeiro exercício. Quem fez esse exercício fui eu. Quem interpretou o texto fui eu. Quem fez o cálculo fui eu. Então, senhores, seria muito bom você voltar, depois daqui uns 10 minutinhos, e tentar fazer esse exercício sozinho. Estudando, analisando. Teve dúvida? Volta o vídeo. Isso é importante. Fica com Deus e um abraço.